Eu, Brás Cubas, morri de uma ideia, mas não de uma ideia comum, de uma ideia grandiosa. A ideia de criar um medicamento que curaria a melancolia de toda a humanidade. Medicamento que levaria o meu nome, Emplácido Brás Cubas. Um dia, de tanto pensar nessa ideia, de tanto queimar o cérebro por pensar nessa ideia, resolvi tomar um ar. Abri a janela, mas ao invés de uma brisa, tomei um vento encanado que me trouxe a pneumonia. Lembro-me do rosto da minha amada, quando eu já estava ali no meu leito de morte. Quem diria, 2 corações apaixonados, separados pela pneumonia. Mas Virgília agora não vem ao caso. Bom, sem muito esforço, no dia 20 de outubro de 1805, vim ao mundo. Desde pequeno, tive um apelido de Menino Diabo, pois judiava muito dos meus escravos, das empregadas. Enfim, sempre fui um menino muito arteiro, muito atentado. Bom, agora vamos à minha juventude. Na independência do Brasil, enquanto todos festejavam o novo imperador, eu elegi a minha nova rainha, Marcela. Ah, Marcela, minha primeira comoção da juventude. Para chegar ao teu coração, precisei apenas de 1 mês e 3 belas esmeraldas. Mas a partir daí, a sequência de presentes não parava, não cessava mais. Marcela me custou muito caro. Marcela me amou por 15 meses e 11 contos de réis. Meu pai, infelizmente, ao saber dos 11 contos de réis, me obrigou a embarcar para Lisboa. Lá, estudei e me formei em Direito. E resolvi continuar a minha andança pela Europa. Conheci vários lugares, várias mulheres, e não mantinha mais o contato com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe. Até que um dia, recebi a carta do meu pai, dizendo que o estado de saúde da minha mãe já não estava tão bom. Então, ele dizia na carta que se eu não voltasse logo, poderia encontrá-la já morta. Então, resolvi trocar todas aquelas mulheres pela minha mãe. Todos aqueles lugares que eu conheci e que eu ainda poderia conhecer pela minha casa. Voltei para casa e encontrei a minha mãe já num leito de morte. Nos seus últimos instantes, seu pedido foi que eu tomasse conta da minha casa, que eu fosse o homem da casa. Em meio à tristeza da perca da minha mãe, conheci a Eugênia, uma linda moça. Ah, Eugênia, seus olhos azuis, seu cabelo liso me encantavam. Ela era muito bela, mas coxa. Resolvi usar a moça para esquecer a morte da minha mãe, para afogar toda aquela tristeza da perca da minha mãe. Até pensei em me casar com ela. Pois ela era muito vistosa, muito bela, mas ela era coxa. Então desisti. A vontade de meu pai é que eu fosse um político, crescesse na área da política, e ele até me tinha um meio mais viável para chegar a esse sucesso, me casando com Virgília, pois seu pai tinha uma grande influência na política daquela época. Virgília também era muito bela, e eu resolvi dar ouvidos
ao que meu pai me dizia, pois eu teria uma bela mulher ao meu lado e teria uma grande carreira política adiante. Tudo parecia ir muito bem, tudo estava muito bem. Até que então me apareceu Lobo Neves, que levou com ele Virgília e a candidatura. Aquele fato não foi o que levou meu pai à morte, mas foi o que prejudicou bastante a saúde dele, levando ele então assim a falecer. De vez em quando, ainda vem-me à memória Lobo Neves e Virgília, que foram para São Paulo, se casaram e que lá ele se tornou deputado. Um tempo depois, fiquei sabendo que ela estava de volta e acabamos nos encontrando em um baile. E lá pude dançar com ela 3 valsas, que me deu a certeza que ela já era minha. Começamos a nos encontrar às escondidas em uma casinha. Em um belo dia, uma surpresa. Virgília estava grávida. Fiquei muito feliz, mas para minha tristeza, ela perdeu o bebê. Com isso, me afastei um pouco da minha amada Virgília. E o pior é que logo depois, Lobo Neves foi eleito a presidente da província e tiveram que partir. Muito tempo depois, nos encontramos novamente em um baile. Estava bela como antes, mas não com a beleza da juventude. Mesmo assim, precisava dar continuidade à minha vida. Fui eleito a deputado. E para minha alegria, Lobo Neves veio a falecer. Entre a morte de Lobo Neves e a minha, o principal acontecimento foi a criação do emplasto Brás Cubas. O emplasto que curaria a melancolia de toda a humanidade. Minha ideia era tão fixa, resolvi arejá-la. Abri a janela para tomar um ar, mas ao invés de uma brisa, tomei um vento encanado, que com ele trouxe a pneumonia, o que me impediu de criar o emplasto. Já no leito de morte, lembro-me da última visita da minha tão amada Virgília. Lembro-me do seu rosto tristonho. Nos últimos instantes, também pude fazer um balanço de toda a minha vida, de tudo o que vivi. Não alcancei o sucesso que almejei. Não fui ministro, nem me casei. Mas dentre esses pontos, pude destacar um positivo. Não tive filhos. Não passei a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E assim concluo a minha história.